Irmão, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Tudo bem que o Moro trocou os pés pelas mãos, fez tudo errado e eu denunciei na época. Mas o Palocci era o braço direito do Lula, fundador do PT. Ele devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Aqueles que você gosta, o Ciro Gomes indo pra cima, denunciando e falando grandes verdades ao entrevistador William Vac. Quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês, aonde o Ciro Gomes decide, desabafar. Ainda que seja uma esquerda, não concordo com muita coisa que ele fala, mas em certas coisas ele tem coerência e realmente a gente tem que tirar o chapéu e apoiar o que ele está falando, porque de fato ele está falando verdades. Que o PT foi o partido que assaltou o Brasil, isso não é novidade para ninguém. Vamos ouvir ele falando e denunciando aqui nesse vídeo. Antes, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e vamos assistir esse vídeo agora. Irmão, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Tudo bem que o Moro trocou os pés pelas mãos, fez tudo errado e eu denunciei na época. Mas o Palocci era o braço direito do Lula, fundador do PT. Ele devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou. Se isso for verdade e o dinheiro está no cofre do governo, não é possível que a gente esqueça que isso aconteceu. E a personalidade exuberante do Lula, o carisma do Lula, acabou fazendo com que as eleições brasileiras dos últimos 30 anos todas se dessem contra ou a favor desse carisma e dessa personalidade. E o país parou de crescer. Cresce um pouquinho, quebra, cresce um pouquinho, quebra. E a consequência disso são 14 milhões de brasileiros desempregados, a maior informalidade da história do Brasil, precarizando quase 2/3 da força de trabalho do país. O salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. A infraestrutura do país colapsou, o investimento é o pior da história. E faz 10 anos, William, pela primeira vez em 120 anos, entre 2010 e 2020, o Brasil não cresce nada. O Brasil não cresce há 30 anos, não é só há 10 anos. A nossa produtividade está estagnada há 40 anos, mais ou menos. O nó é político. Quando eu falo parou de crescer mesmo. Discute aqui, veja a democracia, continuarei sendo o mais breve possível. O Collor foi cassado, governou com essa gente. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, governou com essa gente. O Lula foi parar na cadeia, governou com essa gente. A Dilma foi cassada, governou com essa gente. O Michel Temer saiu pela porta dos fundos, governou com essa gente. E o Bolsonaro está desmoralizado, governando com essa gente. Ou seja, por esse caminho é certo o fracasso. Fernando Henrique teve a oportunidade de ouro, não mudou nada. Lula passou 30 anos praticamente mandando no Brasil, de dentro ou de fora do poder, só deixou no Brasil a tomada de 3 pinos. Não mudou uma instituição sequer e tá aí, o povo perdeu tudo que ganhou com ele e ele agora quer que o povo esqueça, como nós vimos no noticiário, que ele é o responsável por esses conchavos dele e por essa ambição desmedida de poder que ele tem pelo poder. Ele quer fazer de conta que a Dilma não foi uma cria dele, uma imposição dele pela popularidade generosa que ele teve e tem ainda em parte importante da população brasileira. Eu sei bastante bem que não é necessário que o governo se renda a esse itinerário de corrupção, de ladroeira, de fisiologia. Por quê? Porque isso é o caminho do desastre. Eu vou dizer de novo, o Lula foi para a cadeia, o Fernando Henrique nunca mais, o PSDB ganhou eleição nacional, o Collor foi cassado, a Dilma foi cassada. E sem essa rendição da presidência da República, a ladroeira, a fisiologia. O William Vac, nós estamos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Isso é o que me separa do Lula, do Bolsonaro e dessa gente que não tem proposta para o Brasil e que quer que o povo vote só no Chico, no Manel, no carisma, na picanha, na cerveja, né, na defesa da família, contra o comunismo. Não é possível que a gente, vote no Bolsonaro para protestar contra a contradição do Lula e do PT, da corrupção e da crise econômica, e agora vai votar no PT e no Lula para se livrar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Brasil, vamos dar uma chance a uma coisa nova. O Lula acusou o Alckmin e vice-versa a vida inteira de ser o lado um, dizendo que é o lado oposto do outro. Percebe? E agora se acham absolutamente autorizados a se reunirem, não por um projeto que ninguém conhece, porque se houvesse aí uma mesa onde todos nós sentássemos para fazer um grande acordo para mudar o Brasil, eu me convido para estar nessa mesa. Não é um conchavo para tirar o povo da jogada. E isso eu não vou aceitar. Então eu vou falar para todos os brasileiros com a intenção de reconciliar a nação brasileira. Chega de ódio.
Nós precisamos combater a corrupção, nós precisamos celebrar um novo modelo de desenvolvimento, nós precisamos nos lembrar que hoje tem 70, 80 milhões de pessoas ou desempregadas ou trabalhando 70, 80 horas semanais sem nenhum direito na precarização. E nós precisamos nos lembrar que 129 milhões de pessoas hoje no país que mais produz comida no mundo vão morrer com o estômago, vão dormir com o estômago roendo porque não comeram o suficiente nesse país. O que você está achando do governo Lula? Como é que estamos? Eu acho que nós não estamos bem, não. Esse é o meu critério. Mas se nós ficarmos amarrados a essa referência trágica do passado, nós não vamos perceber corretamente o tamanho do problema que o Brasil tem por resolver. E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa. Lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. Por exemplo, a questão do manejo da Amazônia é uma tragédia. Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal, e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Por quê? Porque é simples, o Bolsonaro tinha destruído a repressão. E essa repressão tinha que acontecer. Mas não é provável que 40 milhões de brasileiros que foram para a Amazônia integrá-la para não entregar, estou fazendo aqui a menção, não é, das grandes ondas migratórias que o governo federal brasileiro estimulou, e são 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia Legal e só aprenderam a fazer uma coisa: desmatar para a agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para fazer garimpo, desmatar para a exploração de madeira. Como é que você vai fazer com que essas pessoas que ontem, para ganhar o título da terra, tinham que provar que desmatou, agora entenderem que isso é crime hediondo, sem dar a elas uma oportunidade de treinar em outras coisas, de financiá-las, de acesso a mercados, enfim. Portanto, sem querer incompridar muita conversa, eu vejo muito mal os rumos do Brasil. O Lula fez acordo com o Brasil podre bolsonarista. Desculpa, se descer um marciano aqui, que passa por aqui uma vez por ano, não é? Passou aqui em dezembro do ano passado, e deu uma olhada superficial, porque tem que olhar o planeta Terra inteiro para fazer um relatório lá para os seus conterrâneos marcianos. Então ele olha aqui e diz assim, rapidamente, quem está presidindo o Congresso brasileiro? Os mesmos caras do Lula, os mesmos caras do Bolsonaro. Anotado. Então quer dizer que a política está na mesma coalizão que dominou. Ou seja, o Lula e o PT apoiaram Lira e apoiaram o presidente do Senado, o mesmo do Bolsonaro. Mas assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos que já são poucos e tal. Era assim, aí como é que está? Igualzinho, igual, só que aumentou muito o volume. Ah não, então a política do Brasil é um pouco assim mesmo, é muito suja, isso, a elite brasileira está toda prostrada a esse cinismo. Eu discordo completamente, sou um operador da política. Eu digo como poderia ser se você quiser, né, que a gente possa aprofundar isso. Mas vamos examinar a economia. Isso que eu ia querer pegar por partes. Economia. O que mudou na economia? O ministro Haddad, ele diz, olha, tem que ter uma certa ordem, nós estamos taxando os grandes proprietários, o grande dinheiro, vamos tentar não estourar o orçamento. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem fundo. Não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com o Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com o Haddad, reduziu para 8% em 6 meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente? Porque isso está hospedado em paraísos fiscais. Só sobre o rendimento. Quinto governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula. Compreende?
E assim, vou ter que comemorar de novo. Ainda bem que não é o Bolsonaro. Caramba, e daí? Agora, vai voltar o Bolsonaro do jeito que as coisas poder dos ricos. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. E um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. Se inventou corretor de emenda na sociedade brasileira. E com o Lula isso se agravou dramaticamente, enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças estudantis, todo mundo, se não for assim, como é que seria? Eu digo como é que eu fiz e como é que eu faria e como é que pode e deve ser feito, senão vai dar em tragédia. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor cassado, foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Na cadeia. A turma acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados. Voltou atrás, 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas, assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo? Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos, de fazer discurso de corrupção e não sei o quê, sabe, de se agarrar com a fisiologia. E isto com certeza não dá certo. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas, as mesmas personalidades. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outros logros. Eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem uma obrigação moral, a obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Inflação menor, renda crescendo, os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo, a renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo, podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. E o Brasil deve entrar, e há uma discussão se o país tem uma maior capacidade de crescimento. O que o senhor reconhece de avanço dos fatos e dos dados que estão disponíveis sobre a economia brasileira? Você não percebe a grosseira fraude que está aí? Se a gente quiser discutir verdadeiramente o assunto... Mas isso explicitamente, né? Não é, porque a lógica de taxa de juros baixar a inflação é quando você tem uma inflação de demanda. Ou seja, eu tenho mais gente podendo e querendo comprar do que oferta de produtos. Sabe qual é a taxa de ociosidade da indústria brasileira há 20 anos? Entre 20% e 15%. Então nós temos uma capacidade instalada ociosa e estamos atirando em demanda. Sabe o que é isso? Isso é uma sequela. Nós acabamos a indexação com o Plano Real, lá atrás, as moedas indexadas, e demos à banqueirada juro. Então nós estamos indenizando qualquer risco inflacionário com juro pago pelo povo. Sabe quanto foi a conta?
No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe, o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. Tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? O ex-tarifário em vigor no Brasil, as tarifas de importação, eu que fiz. Lá no longínquo ano de 94, quando nós organizamos o Mercosul. A mais alta do mundo. Nós organizamos o Mercosul em 94. O desenrola. Todo mundo que me acompanha sabe que eu transformei a denúncia da inadimplência das famílias brasileiras num problema de macroeconômico. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais num fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia boa. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço, o Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe, ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. Venceram hoje da dívida pública brasileira, hoje, num dia, nesta 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso não é razão bastante para demitir esses canalhas? São bandidos. Ciro, vamos falar sobre o modelo econômico. Agora, o Lula vira um budismo de si mesmo. Ele é o responsável por isso. Ele é o presidente da República. Há 15 dias atrás estava dizendo que o Brasil estava no caminho certo, porque a notícia do dia é que o PIB cresceu 0,8%. No primeiro trimestre de 2023, o PIB cresceu 1,6%. Nós estamos crescendo a metade do que crescemos como efeito estatístico de carregação da safra de 22. É tudo uma grande impostura. Está aí o ensino médio discutindo baboseira e não sei o que e tal, quando a gente precisa de um ensino médio que prepare para a vida e não para o enciclopedismo raso, diletante, em que o garoto sai. 71% é a evasão. Solução lulista, com o ministro da Educação que, infelizmente, não entende absolutamente de nada. Eu conheço bem, porque sou um dos pais do monstrinho, não é? Mas não entende nada, não entende absolutamente nada. Uma bolsa. Então a Bolsa acha que vai reter os alunos dando um dinheirinho, R$200 para o menino ficar no ensino médio, desconsiderando tudo o que está acontecendo no mundo. Não tem uma reflexão sobre. Então, quer desenvolver o país? Poupança alta, convergência estratégica do empresariado produtivo, que tem que vencer a especulação, e uma universidade ou uma estrutura de nação promovendo a capacitação da inteligência das pessoas. Isso é o que funciona. Graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu, que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher
Você percebe? Porque agora também, pelo Quem que a lado da direita vai esquerda... escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia? Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo. Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas, se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão e tal. Já ficaram os gaúchos no meio do caminho, Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, embora o Ciro Gomes seja motivo de muitas críticas na boca de muitas pessoas, até porque nós sabemos que ele é uma esquerda raiz. Isso é inegável, mas ele tem coerência. Ele não quis, aliás, ele apoiou o Lula, essa aqui é a verdade. Ele apoiou, ele não saiu fazendo política, ele não saiu subindo em palanque, ele não saiu pedindo voto pro Lula, isso é verdade. Mas votou nele. Eu acho que quando eu vejo essas falas de Ciro, eu acredito que houve ou há um arrependimento na posição que ele tomou. E é interessante que o Ciro Gomes, ele não é inocente. Ele sabe, ele mesmo falou aí no vídeo, o Lula foi preso, a Dilma foi caçada. Mas mesmo assim, ele vota. Eu fico perguntando, ele tem coerência, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, aonde fica a coerência? Porque se Lula, ano que vem, se Lula ano que vem sair candidato, que provavelmente vai sair, e Bolsonaro, vamos colocar os dois assim, ele não vai anular o voto. Ele vota no Lula de novo. Embora ele tenha condenado, embora ele sabe de todas as falcatruas, de todos os desvios de dinheiro, ele sabe do esquema de corrupção que há por trás da esquerda, principalmente do partido do Lula, aonde o Lula é presidente, mas mesmo assim ele sai e vota, por incrível que pareça. Se o Ciro Gomes, eu tenho certeza, ele teria mais sucesso e mais chance de ganhar uma eleição se ele saísse da esquerda. Tenho certeza, se o Ciro Gomes decidisse sair da esquerda, tomar uma posição e ir pelo menos para a centro-direita, ou então para o centrão, lá do lado do Gilberto Kassab, tenho certeza que ele teria mais chance para ganhar uma eleição. Mas, do jeito que ele é, esquerda radical não ganha. Eu acho interessante que ele tem coragem, pelo menos ele tem a coerência no meio da petralhada todinha, no meio de toda a esquerda, pelo menos ele tem a coerência de denunciar os erros e falar a verdade. Mas essa verdade não passa disso aí. Ele é uma figura polêmica.
Ele disse que não quer mais se candidatar à presidência da República, segundo ele. Ele apenas quer estar denunciando os erros, o que eu acho muito interessante, né? Até porque ele se decepcionou, segundo as palavras dele, segundo ele se decepcionou. E acredito que na penúltima eleição, que o Haddad saiu contra o Bolsonaro, ele queria o apoio de Lula. E o Lula não quis apoiar ele. Preferiu colocar o seu poste, Fernando Haddad, que perdeu para Jair Bolsonaro lá em 2018. E isso foi que magoou ele. Ele disse na entrevista aí, algumas pessoas quando me procuram acham que eu estou magoado, ressentido. Essa aqui é a verdade. Ele se magoou com Lula. Ele perdeu a credibilidade com Lula. E tá aí agora. Tá essa figura aí. Se o Ciro Gomes saísse hoje candidato à presidência e ganhasse, talvez ele não iria agir como Lula, mas ele ia tomar atitudes radicais. Em algumas coisas, ele pode ser até um lado bom. Em outras coisas, não é lá essas coisas. Não é uma figura de se confiar, né? A gente só ia saber de fato, se de fato ele ganhasse e começasse a assumir. Aí a gente ia saber quem é ele de fato. Agora, para 2026, sem dúvida nenhuma, o Lula não ganha. Pelo que as pesquisas estão apontando, pela credibilidade, muitos partidos já estão abandonando o Lula, ou seja, até a imprensa, até a Globo, às vezes parece que surge um senso de coerência e desce a lenha no Lula. Até porque a credibilidade do homem está indo-se embora. A gente está vendo a alta dos alimentos, a gente está vendo imposto lá em cima. O brasileiro não está satisfeito com o país que nós estamos enxergando. Então, o caminho para Lula, o funil está estreitando e Lula não vai conseguir se reeleger. E eu digo e vou continuar dizendo, ano que vem ele vai fazer a gastança, ele vai tentar se reeleger de todo jeito, nem que para isso ele tenha que quebrar o Brasil fazendo dívida. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, mas pelo que tudo indica, ele não vai ganhar. Eu tenho certeza, ele não vai ganhar. Se Bolsonaro não vir, aquele a quem Bolsonaro apoiar no segundo turno, com certeza vai ganhar do Lula e é bom que tire mesmo essa corrupção e essa petralhada daí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo conteúdo, se Deus permitir.